Olá, eu sou a Si e este é o audiobook da obra de Harish Johari, Chakras, Centros de Energia de Transformação, traduzido por Márcia Epstein Ficker. Aproveita para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Segundo capítulo: Kundalini e Yoga. A palavra Kundalini vem da palavra sânscrita Kundala, que significa uma espiral ou enrodilhada. No Yoga, Kundalini Shakti significa potência em forma de espiral. É comparada a uma serpente que permanece enrolada enquanto descansa ou dorme. Há numerosas referências a Kundalini nos textos sagrados da Índia. Shankaracharya, em seu famoso tratado Saundarya Lahari, diz: a invencível Kundalini Shakti penetra os 6 chakras e entra em sua morada, devagar, passo a passo. No Munda Mala Tantra, capítulo 6, a Kundalini Shakti é chamada de força básica do corpo. Na Vara Upanishad 5.51, a Kundalini é chamada de poder supremo. Na Yoga Shikhopanishad 6.55, é afirmado que quando a Kundalini Shakti sobe acima do seu ponto de descanso, o Kanda, o yogi atinge a libertação. No Ayurveda, a Kundalini é mencionada como uma energia virgem que se move como uma esposa devotada e destrói todo o mal, e pelo seu leve movimento, por meio de sua energia ígnea, penetra todos os centros. Também no Ayurveda se diz: 3 estados da Kundalini Shakti podem ser vistos. Em seu estado inicial, a Virgem, ela permanece juvenil em seu lugar de descanso. Primeiro, se encontra em sua forma dormente, a seguir tem início um lento movimento e um som suave. E então ela, plenamente iluminada, entra na caverna de Brahma, onde ela se une e perde a si mesma. Na Yoga Kundalini Upanishad disse: o que tem uma forma enrolada, Kundala, é a Kundalini. No Muladhara, ela permanece em forma de fogo, que é circundado pela luminosidade. Ela é o Jiva Shakti, consciência individualizada, e é conhecida como Kundalini. Ela é plena de luminosidade, Tejas, e é a causa de Prana, a força vital. Quando ela está no Ser Supremo, o Parabrahma, é chamada de Maha Kundalini. Devi Kundalini é da forma de Shabda Brahman. Shabda, som, Brahman, Deus sem nome e forma. A própria deusa Kundalini é o Ser Supremo, enquanto som, e tem a forma de um e muitos caracteres do alfabeto. Ela existe na forma de mantra. A auspiciosa Kundalini Shakti existe em cada partícula a seu próprio modo. Existem muitas outras referências a Kundalini em Gnanarva Tantra, Lalita Sahasranam, Lagustuti, Vankeshwara Tantra, Shat Chakra Nirupana, Geranda Samhita e Hatha Yoga Pradipika, nos quais ela é descrita como um aspecto da eterna consciência suprema que ao mesmo tempo é dotada e destituída de atributos. No aspecto da consciência suprema, com atributos, Saguna, a Kundalini é muitas vezes personificada como um aspecto da Mãe Divina, a grande deusa. No aspecto sem atributos, Nirguna, a Kundalini é o poder ou a vontade da consciência cósmica e é pura consciência. Na tradição tântrica, acredita-se que o universo é constituído basicamente de 2 coisas: o Saguna, com atributos, e o Nirguna, sem atributos, ou, em outras palavras, matéria e energia. A matéria é tratada como o veículo da energia e a energia é considerada a consciência, diferente da energia dos cientistas modernos, que é destituída de consciência. Antes da manifestação, existe apenas consciência suprema sem atributos, Shiva, e o poder da consciência, Kundalini ou Shakti. Quando Shiva e Shakti se unem, acontece a vibração, nada, da união, e a partir disso nasce o Maha Bindu. Nada é puro som cósmico
e Mahabindu é a verdade suprema, semente de todos os fenômenos manifestos. De acordo com a escritura tântrica Sharada Tilaka, a manifestação começa com a explosão de Bindu. Primeiro, havia o som não manifesto, Shabda ou nada, a palavra. No início, havia a palavra e a palavra era Deus. Inerente à palavra é a energia, Shakti, de seus significados, Artha. Por meio da ação da volição, Isha, o som não manifesto torna-se a fonte da palavra manifesta. A explosão de Bindu é o início da diferenciação. A partir de Bindu, que se diferencia, o universo material se expande na forma de tátuas, as eternas verdades. Uma verdade eterna pode ser definida como aquela energia que dá margem para o funcionamento de todas as ordens da criação, até a sua dissolução final. O Tantra classifica as verdades eternas em 3 grupos: Atma Tattvas, si mesmo, Vidya Tattvas, conhecimento, e Shiva Tattvas, consciência. As energias eternas, que abrangem o primeiro grupo, os Atma Tattvas, são caracterizadas pela não percepção, Jada. As eternas verdades do segundo grupo, os Vidya Tattvas, combinam a não percepção, Jada, com a luminosidade, Prakasha, resultando em percepção pura e simples. Os Shiva Tattvas são caracterizados pela luminosidade, Prakasha, em que a consciência absoluta paira acima de todos eles. Existem 7 categorias de existência dentro do Vidya Tattva, incluindo a Kundalini, e 5 categorias dentro do Shiva Tattva, incluindo Prana, o produtor de tudo. Segundo a escritura tântrica Kalpa Sutra, 24 categorias de existência não perceptivas estão dentro do primeiro grupo de verdades eternas, os Atma Tattvas. Elas podem ser organizadas conforme é mostrado a seguir, com suas qualidades distintivas. 1. Prithvi, terra dotada de solidez. 2. Apas, água dotada de fluidez. 3. Tejas, fogo dotado de calor. 4. Vayu, ar, dotado da qualidade de movimento perpétuo. 5. Akasha, vazio, dotado do caráter de espaço. 6. Gandha Tanmatra, cheiro na forma de terra sutil. 7. Rasa Tanmatra, gosto na forma de água sutil. 8. Rupa Tanmatra, forma na forma de fogo sutil. 9. Sparsha Tanmatra, tato na forma de ar sutil. 10. Shabda Tanmatra, som na forma de akasha sutil. 11. Shrota, ouvido, o sentido auditivo de perceber o som. 12. Twak, pele, o sentido tátil que percebe o toque. 13. Chakshu, olho, o sentido óptico que percebe a forma. 14. Jiva, língua, o sentido gustativo que percebe o gosto. 15. Grana, nariz, o sentido olfativo que percebe o cheiro. 16. Vak, fala, língua, o órgão motor da expressão articulada. 17. Pani, a mão, o órgão motor de agarrar e largar. 18. Pada, o pé, o órgão motor da locomoção. 19. Payu, ânus, o órgão motor da evacuação. 20. Upastha, os genitais, o órgão motor da procriação e do prazer natural. 21. Manas, a mente, o sentido interior que é a raiz de toda a volição, que é alcançada quando o sofrimento da mobilidade rajas predomina sobre o ritmo equilibrado da felicidade, sattva, e a inércia da delusão, tamas. 22. Buddhi, o intelecto, o sentido interior que é a raiz de toda convicção, que é alcançado quando equilíbrio e clareza, sattva, predominam sobre a mobilidade, rajas, e a inércia, tamas. 23. Ahamkara, o egoísmo, o fator do eu,
o sentido interior, que é a raiz de toda convergência imaginativa em direção ao si mesmo, que é alcançado quando a inércia ou a escuridão, tamas, predomina sobre o equilíbrio, sattva, e a mobilidade, rajas. Prakriti, 24. Natureza primordial, ser, conhecido também como Chitta, que é alcançada pelo estado equilibrado das 3 qualidades, gunas, sattva, rajas e tamas. O ápice da evolução da criação está no eu individuado, chamado de Jiva, Purusha ou Atman, que permite o âmbito do funcionamento das 24 categorias não perceptivas. Isso acontece por intermédio do uso dos 4 órgãos operantes interiores da consciência, conhecidos como Antakarana Chatushtaya, a mente, manas, o intelecto, buddhi, o ego, ou fator do eu, ahamkara, e a consciência distintiva, ser ou natureza, chitta. Com a ajuda combinada desses 4 órgãos, o corpo material concreto, que é composto de incontáveis células, torna-se uma simples unidade de existência, um corpo. O Jiva é mantido em contato com a ordem inteira de criação por intermédio do prana, a força vital, que vem como respiração. Todos os tipos de conhecimento, vidya, em forma de diferentes energias existem no corpo. Assim, o sadhana, disciplina, da Kundalini, especialmente o controle do prana, pranayama, é o sadhana tântrico básico por meio do qual todos os vidyas se tornam conhecidos ao Jiva. Em uma inversão da evolução do mundo fenomenal manifesto, todos os princípios cósmicos criativos são incorporados à Kundalini um a um. Em última análise, a Kundalini é o meio pelo qual a consciência individual é incorporada ao Paramashiva, Suprema Consciência, do Shiva Tattva, e a consciência não dual é atingida. Até essa união com a Suprema Consciência, todas as criaturas agem pelo poder de Kundalini Shakti. O movimento incessante das forças do corpo é Shakti em seu aspecto cinético. A Kundalini, em repouso na base da espinha no chakra Muladhara, é o suporte imóvel de todas essas operações. Nos organismos individuais, a consciência energizada ou energia consciente existe em 5 envoltórios, koshas, e opera por meio do corpo físico. Os 5 envoltórios, koshas. 1. Annamaya Kosha, envoltório de matéria. O Annamaya Kosha é o corpo celular. Com a ajuda do prana, o Annamaya Kosha cria a fundação do corpo. Todos os conteúdos materiais de Atma Tattva são criados pelo prana, mas a substância a partir do qual se desenvolvem os conteúdos materiais é Ana, o alimento. 2. Pranamaya Kosha, envoltório de ar vital, prana. O envoltório seguinte é Pranamaya Kosha, o suporte de toda a energia mental, supermental e psíquica e da consciência individual. Prana mantém a força vital do corpo celular por meio do alimento, que é convertido em diferentes tipos de energia, por meio dos 3 humores, doshas, Vayu, Pitta e Kapha. Vayu é o ar ou vento a partir do elemento ar, que opera no corpo como os 5 pranas, Prana, Apana, Samana, Vyana e Udana. E enquanto 5 subpranas, Kurma, Krikara, Naga, Dhananjaya e Devata, influencia diretamente todos os movimentos no corpo. 3. Manomaya Kosha, envoltório da mente. O prana também mantém a vitalidade do Manomaya Kosha, o corpo mental, por meio da sopa química preparada por Annamaya Kosha, que cria diferentes disposições, rasas, no fator do eu. O Tantra descreve 9 disposições ou rasas diferentes que são atuadas no psicodrama da vida. A variedade de sentimentos e emoções gerados pela interação dos rasas, como o fator do eu, dão um caráter definido ao Jiva do microcosmos. 4. Vijnana Maya Kosha, envoltório de conhecimento. Depois de Manomaya Kosha vem Vijnana Maya Kosha. Este é um envoltório de conhecimento, além da percepção sensorial. Esse envoltório é a sede de Buddhi, o intelecto, e Ahamkara, fator do eu.
A mente apresenta as mensagens a partir do mundo fenomenal ao intelecto. O conselheiro que tem um registro de tudo o que aconteceu no passado e todas as possibilidades do futuro. Ele é consciente dos aspectos positivos e negativos de todas as coisas que a mente apresenta e sempre percebe por intermédio de uma estrutura tridimensional de passado, presente e futuro. Na consciência individual, o intelecto e o ego são limitados pelo tempo, apenas o si mesmo. A pura consciência, na consciência individual, está além do tempo, do ego e do intelecto. Este si mesmo é o Paramashiva, que sempre permanece no meio do tabuleiro do jogo da vida, em seu próprio envoltório. O Ananda Maya Kosha, o envoltório da felicidade. 5. Ananda Maya Kosha, envoltório da felicidade. O si mesmo, não intimidado pelo prazer ou pela dor, permanece na felicidade neste envoltório. Este si mesmo é a consciência cósmica não dual, onipresente, onipotente e onisciente. Sendo onipresente, ela tem que estar em toda parte, e, contudo, está no envoltório de Ananda, que está circundado por todos os outros envoltórios de seu próprio Maya divino, o poder de cobrir com um véu a existência ilusória sempre mutante, o fenômeno. Nem a mente e nem o prana podem alcançar a consciência energizada de Ananda Maya Kosha. Apenas Chitta, o puro ser da consciência individualizada, é capaz de experimentar a felicidade de Ananda Maya Kosha. Todas as perturbações e tumulto da vida são encontrados nos 4 outros koshas. A energia nesses 4 primeiros koshas é prânica. Ela sustenta tanto a energia celular como a mental. A energia celular passa por mudanças e influencia a energia mental por meio dos diferentes rasas. A energia mental, por sua vez, influencia o intelecto e o ego. Quando o ego se cansa da interação incessante da energia mental, ele requer repouso. Para os seres humanos normais, a cessação da energia mental somente é possível no sono profundo. Mas o sono nem sempre consegue ser um sono profundo. Ele é interrompido por sonhos, e nos sonhos, a nossa energia mental desempenha um papel fundamental. A única solução para se obter o descanso total é parar a mente. A mente depende de energia prânica para sua atividade. Assim, controlar a energia prânica é deter prana. É a única solução. Aprender as técnicas de trabalhar com prana somente é possível no yoga e, por esse motivo, o estudo do yoga é tão importante. No estado dormente da Kundalini, a consciência espiritual permanece não manifesta e todos os princípios criativos estão ativos. Quando a Kundalini é despertada pelos aspirantes ao yoga, o poder espiritual e a consciência espiritual substituem a consciência mundana e a dos sentidos. A Kundalini permanece enrolada enquanto não for percebida pela consciência individual. A existência de um propósito mais elevado na vida e de um outro estado de consciência além dos costumeiros estados desperto de sonhos e de sono. Esse estado pode ser vislumbrado sempre que nossos desejos por prazeres sensuais são satisfeitos, sempre que não encontramos nenhuma atração no mundo fenomenal e que experimentamos um estado de não apego, de introversão. O afastamento sistemático da gratificação contínua dos desejos abre a porta para o mundo interior e a pessoa experimenta uma luz que leva em direção à união que supera a dualidade de matéria e mente. Quando esse estado de não apego se torna um hábito permanente, as funções da consciência individual param completamente e o aspirante torna-se purificado pelo fogo do desapego. Ele se torna calmo e focado. Entretanto, esse estado em si mesmo não é suficiente para mudar a natureza da energia da Kundalini, que se encontra dormente. Essa energia latente pode ser ativada pelo desempenho de posturas, asanas, pelo controle da respiração, pranayama, e por gestos, mudras, acompanhados por meditação, repetição de mantras e técnicas de visualização. Então, a Kundalini se torna cinética e adota um curso que é contrário à lei da gravidade, subindo e penetrando todos os chakras localizados na Sushumna. A força que canaliza a energia através da Sushumna na coluna vertebral vem da fusão dos íons negativos do prana com os íons positivos do apana. Apana é o prana que existe na região abaixo do umbigo, a área pélvica.
Quando o prana e a pana se combinam, a energia que está em repouso na base da espinha, em sua forma estática, se torna ativa. Se a Kundalini for desperta antes de existir um ambiente interior adequado, criado pela limpeza das nadis por meio do pranayama, a energia em ascensão pela Nadi Brahma voltará para seu lugar anterior e se enrolará de novo. Esse despertar inadequado pode o levar àquilo que é chamado de má experiência da Kundalini. É, portanto, necessário seguir os 8 passos prescritos pelo yoga, referidos como Ashtanga, Ashta 8 Anga, membros ou partes, descritos com detalhes nas páginas 56 a 72. Quando o corpo é serenado pela prática dos 8 passos, um poder interior desconhecido é liberado, que ajuda o corpo a manter um excelente estado de saúde física e vitalidade, e a mente a se aquietar e livrar-se de flutuações. Nesse estado, a mente exibe um maior controle quando funciona no nível sensorial. Esse controle provoca um estado de imobilidade física e mental, que permite que a energia estática enrolada da Kundalini seja ativada e suba em direção ao local mais elevado, o 7º chakra, descrito como a sede da consciência cósmica em sua forma de Paramashiva. Aqui, novamente acontece uma fusão entre os íons negativo e positivo de prana e apana, resultando numa grande iluminação. A ignorância da mente, a causa básica do dualismo, é destruída. Aquele que experimenta esse estado atinge a consciência não dual e se torna iluminado. Segundo as escrituras hindus, o verdadeiro yogi, aquele que atingiu a iluminação, cruza o oceano do nascimento, da doença, da velhice e da morte. As escrituras hindus também declaram que pode levar muitas vidas para alguém se tornar um verdadeiro yogi. Pela graça de um guru é possível atingir esse objetivo em uma só vida, mas obter a graça de um guru também não é a realização de uma só vida. A evolução da consciência é um processo gradual e são necessárias muitas vidas de preparação. Alcançar a liberdade dos desejos pelos objetos do mundo fenomênico, algo que acontece por meio do não apego, leva tempo. Todo o processo de crescimento espiritual torna-se possível por meio do prana e seus portadores. As nadis. As nadis. A palavra nadi vem da raiz sânscrita nad, que significa movimento. No Rig Veda, a escritura hindu mais antiga, a palavra nadi é usada com o significado de correnteza. O conceito das nadis é baseado na compreensão de que são canais. Qualquer canal por meio do qual algo flui é uma nadi. O Shiva Purana 4.40.5 claramente afirma que as nadis não são apenas nervos, mas todos os tipos de canais. Esse é o motivo pelo qual o termo sânscrito para nervo, snayu, não é usado para nadis nos textos da medicina indiana antiga, Ayurveda. Existem 2 tipos de nadis. 1. Canais sutis não materiais invisíveis, de energia sutil, que são chamados de yoga nadis. As nadis sutis, por sua vez, também são de 2 tipos: os canais de manas, ou a mente, manuvahini, ou manuvahi nadis, e os canais de Chitta, o ser ou a consciência distintiva, Chittavahi nadis. 2. Canais materiais de energia sutil, visíveis como cordas, vasos ou tubos. Incluídos nesse conceito de nadis estão os meridianos da acupuntura, os nervos, os músculos e as correntes dos sistemas cardiovascular e linfático, tais como artérias e veias. A energia prânica é transportada pelas nadis, que pertencem a cada tipo, sutil e material. As nadis que transportam a energia prânica são conhecidas como nadis pranavahi ou pranavahini. As nadis materiais, pranavahi, trabalham com os nervos do sistema nervoso central e autônomo, simpático e parasimpático. Até certo ponto, esses nervos e os órgãos sensoriais e de ação que são operados por eles são influenciados pelas nadis do yoga, tais como Ida e Pingala, que estão relacionados com os chakras. Assim, os chakras operam com nadis de ambos os tipos, material e sutil, mas a Kundalini somente opera com a mais sutil das nadis, da Sushumna. Quando a Kundalini é despertada e o prana é absorvido pela Kundalini,
As outras nadis param de funcionar e o trabalho dos chakras é suspenso de modo temporário até a Kundalini se tornar inativa outra vez. O Ayurveda menciona 72 mil nadis diferentes. O nosso pulso também é chamado de nadi e o diagnóstico médico muitas vezes começa com a observação do pulsar da nadi na artéria carótida. Na Yoga Shikhopanishad, afirma-se claramente que existem 101 nadis conectadas ao centro do coração ou chakra anahata. O texto continua. A nadi Ida está situada no lado esquerdo e a nadi Pingala no lado direito. Entre as duas encontra-se a nadi principal, a Sushumna. Dentro da Sushumna está oculta a nadi Brahma, que é pura em caráter como a consciência suprema, Brahman. A nadi Brahma é o vazio que conecta ao Brahmarandra, um vazio entre os hemisférios duplos do cérebro, localizado no chakra mais elevado, o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. Aquele que o conhece é conhecedor do Veda. Os aspirantes capazes de dominar as nadis podem atingir os estados mais elevados de consciência e obter os poderes conhecidos como siddhis, perfeições, que dá a eles pleno comando sobre os elementos e os gunas. O tratado tântrico Shiva Samhita identifica 14 nadis principais. Destas, 3 nadis fundamentais, Ida, Pingala e Sushumna, são consideradas as mais importantes para os aspirantes do yoga e os praticantes tântricos. Elas são identificadas com os 3 principais rios da Índia. Ida é também conhecida como Ganga, Pingala como Yamuna e Sushumna como Saraswati. Todas essas 3 nadis se originam na mesma região, o Kanda, o material fibroso abaixo do chakra Muladhara, em redor do qual os nervos se entrelaçam. A junção dessas 3 correntes sagradas é chamada de Yukta Triveni, Yukta combinado e Triveni, 3 correntes. Ela assume a forma de um arco ou triângulo apontado para baixo, no centro do qual Kundalini está enrolada. O lado esquerdo do triângulo é a nadi Ida, o lado direito a nadi Pingala e o topo a nadi Sushumna. As 3 nadis prosseguem na direção ascendente a partir do chakra Muladhara. As nadis Ida e Pingala se alternam dos lados direito e esquerdo da Sushumna por meio dos sucessivos chakras até alcançarem o chakra Agnya, o ponto entre as sobrancelhas, onde elas se encontram novamente formando um nó suave. As nadis Ida e Pingala terminam nas narinas esquerda e direita, respectivamente. E a Sushumna continua para cima até o chakra Sahasrara, na coroa da cabeça. O encontro dessas 3 correntes no chakra Agnya é chamado de Mukta Triveni. Um yogi que atravessou o chakra Vishuddha na garganta e chegou até o chakra Agnya transcende os 5 elementos e se liberta, Mukta, da servidão da consciência limitada pelo tempo. É por esse motivo que o encontro das 3 nadis é chamada de Mukta Triveni. As escrituras dizem Triveni Yogaha Saha Proktaha Tatrasnanam Mahapalam. Esta união é chamada Triveni e quem se banha nesse Triveni alcança grande mérito. As 14 nadis principais identificadas no Shiva Samhita são 1. Sushumna. A nadi Sushumna tem uma posição central e é a única nadi que passa através do Merudanda, coluna espinal. Certos estudos de anatomia contradizem a descrição da Sushumna fornecida pelas escrituras tântricas, afirmando que o canal central contém apenas fluido cerebroespinhal, nenhuma fibra nervosa e que é impossível em termos neurológicos que a medula espinhal tenha uma abertura no topo da cabeça para o fluxo interno e externo de prana. Portanto, é difícil prover uma anatomia precisa dos chakras. Segundo a Shiva Samhita, a Yoga Shikhopanishad e muitas outras escrituras tântricas, a Sushumna se origina no chakra Muladhara, penetra no talo, o palato, na base do crânio, e termina no chakra Sahasrara, na coroa da cabeça. Antes de alcançar o chakra Agnya, situado em alinhamento com as sobrancelhas, a nadi Sushumna se divide em 2 ramos, anterior e posterior. O ramo anterior vai até o chakra Agnya antes de alcançar o Brahmarandra, também conhecido como Brahmara Gupa, Gupa caverna, Brahmara abelhão, ou Anda Kupa, Anda cego, Kupa poço, a sede da Suprema Consciência.
O ramo posterior passa por trás do crânio antes de chegar no Brahma-Handra. Segundo o Lalita Sahasranama, um texto tântrico devotado à Divina Mãe, a Sushumna não é uma nadi, mas é constituída por 3 nadis principais do yoga, que são as mais sutis. A parte mais externa da Sushumna é a Sushumna vermelha, cor de fogo, que está além dos limites do tempo. Na parte interna desta, encontra-se a brilhante nadi, Vajra, também conhecida como Vajrini, que é de natureza do sol e do veneno. E no interior da nadi Vajra encontra-se a pálida nadi Chitra, também conhecida como Chitrini, que é da natureza da lua e do gotejar do néctar. No interior da nadi Chitrini existe um vazio chamado nadi Brahma, que se conecta ao Brahma-Randra. A Sushumna e o vazio são ambos da natureza da inércia, Tamas, ao passo que a Vajrini é ativa, Rajas, e Chitrini é pura iluminação, Sattva. Chitrini irradia a energia vital, é extremamente sutil, pura inteligência e é revelada por meio do yoga para os yogis, segundo Chat Chakra Nirupana, verso 2. A Nadi Chitrini é responsável pelos sonhos, alucinações e visões, e é ativa de modo automático nos pintores, poetas e visionários. Em sânscrito, Chitra significa um retrato feito à mão ou uma pintura. O ponto terminal da Nadi Chitrini é chamada de Brahma Dwara, a porta de Brahman, através da qual a Kundalini acende a sua morada final no chakra Soma, dentro do chakra Sahasrara. Em geral, a Sushumna permanece inativa quando as outras nadis fluem fortemente e é ativada quando o fluxo através das outras nadis é restringido. A força oscilante de prana é responsável pela respiração, fazendo com que a maior parte das inspirações em qualquer hora dada seja feita através de apenas uma narina. Desse modo, ativando seja a nadi Ida ou a Pingala, e por meio delas as outras nadis. A nadi Sushumna é ativada apenas quando a respiração entra por ambas as narinas, ao mesmo tempo, o que em geral acontece apenas em 10 respirações por hora, na mudança de uma narina para outra. Por meio da prática yogi de pranayama, controle consciente da respiração, a Sushumna também pode ser ativada, embora dessa maneira ela cause uma suspensão temporária de inalação e exalação. As outras nadis, então, param de funcionar e a Kundalini é despertada para ascender até Sushumna, por meio da nadi Brahma. Quando a energia espiritual da Kundalini sobe até Sushumna, ela harmoniza a energia das nadis Ida e Pingala, que circundam os vários chakras. A Sushumna é a única nadi que não é limitada pelo tempo. Um yogi que se firma em meditação no chakra Agnya, o ponto médio entre as sobrancelhas, em que a energia espiritual da Kundalini ascende até a região de Brahma-Handra, torna-se um conhecedor do passado, do presente e do futuro. Trikaladarshi, Tri, 3, Kala, tempo, Darshi, vidente. O yogi vai além do tempo, Kala, e não pode ser tocado pela morte. A morte é também chamada de Kala em sânscrito. Quando a respiração fica suspensa pelo pranayama, as funções do corpo físico chegam a uma parada e o processo de envelhecimento é detido. Além dessa breve operação a cada hora, em cada mudança do ciclo nasal, Sushumna opera automaticamente ao amanhecer e no crepúsculo. O seu efeito é acalmar o sistema, tornando assim fácil a meditação. Essa é a principal razão pela qual a meditação ao amanhecer e ao entardecer foi incorporada às práticas religiosas de muitas tradições. Além disso, logo antes da morte, todos os seres humanos fazem a respiração Sushumna, em que ambas as narinas operam ao mesmo tempo. Disse que a morte, com exceção da morte acidental, não é possível quando apenas a nadi Ida ou a Pingala estão dominantes, ou seja, a morte não ocorre quando a respiração de uma pessoa é predominantemente apenas na narina esquerda ou na direita. Na acupuntura, existe um meridiano chamado meridiano do vaso governador, que tem alguma correspondência com a Sushumna. Nesse meridiano, o fluxo da energia começa na extremidade do cóccix, ascende pela coluna vertebral, alcança um ponto no topo da cabeça e depois desce ao longo da linha do meridiano até um ponto logo abaixo do umbigo. Em geral, os meridianos da acupuntura podem ser equiparados às nadis, que transportam a energia prânica. 2. Ida.
A Nadi Ida tem a cor branca, ela começa e termina no lado esquerdo da Sushumna, sendo considerada, portanto, parte do canal esquerdo do sistema das Nadis. Ela é a portadora das correntes de energia lunar. Os yogis identificam Ida como sendo a portadora de energia prânica, Pranavahini, e alegam que é uma das mais importantes Nadis mentais, Manovahi. O Gandharva Tantra, capítulo 5, diz que a Nadi Ida tem a forma da lua, de modo que conserva energia no corpo e restaura a calma da mente. Ida é feminina por natureza e o depósito da produção de vida, energia maternal. Como ela nutre e purifica o corpo e a mente, é chamada de Ganga, o rio Ganges, nas escrituras tântricas. Na representação do si mesmo supremo como uma pessoa cósmica, Kala ou Virat Purusha, ela é mostrada como o olho esquerdo. Como a Nadi Sushumna, a Nadi Ida se origina no Kanda, região abaixo do chakra Muladhara, mas está também conectada com o testículo esquerdo dos homens. A Nadi Ida termina na narina esquerda. No Swara Yoga, ela representa a respiração esquerda, isto é, a inspiração e a expiração pela narina esquerda. Esquerdo no Tantra é descrito como magnético, feminino, visual e emocional por natureza. Todas as práticas de respiração yogi do pranayama começam pela inalação através da narina esquerda, que ativa a Nadi Ida, com a exceção de Surya Bedana Pranayama, respiração para aumentar o próprio poder solar. Os aspirantes do yoga são aconselhados a meditar quando a Nadi Sushumna está em atividade. Se a Sushumna não está em atividade, o conselho é meditar quando o Ida está operando, isto é, quando a respiração estiver fluindo através da narina esquerda. O Shiva Svarodaya e o Gyana Svarodaya recomendam que todas as atividades importantes, especialmente as que dão estabilidade à vida, são mais bem realizadas quando a Nadi Ida está ativa. No sistema de Swara Yoga, os praticantes observam o costume de manter a narina esquerda aberta durante o dia, de modo que sua energia lunar, sátvica, equilibra a energia solar, rajásica, que é recebida durante as horas em que há luz no dia. Ao criar equilíbrio em si mesma, a pessoa se torna mais relaxada e mais alerta mentalmente. A Nadi Ida é responsável pela restauração de energia no cérebro. Ida está situada do lado esquerdo da coluna espinhal, Merudanda, e tem sido identificada de modo incorreto como a cadeia de gânglios nervosos conectada com fibras nervosas, chamada de cordão simpático. Existe uma semelhança profunda, porque o sistema simpático controla e influencia a respiração, e porque a respiração está conectada com as narinas. Entretanto, Ida não é um nervo, nem cordão simpático, é um canal mental, uma Manovahi Nadi. Até agora, a localização dessa Nadi com artifícios técnicos modernos não foi possível, mas o aspecto Pranavahi de Ida pode ser sentido de maneira clara por meio dos efeitos da prática da ciência da respiração, Swaha, Sadhana e Pranayama. O folclore do mundo todo, especialmente da Índia, relaciona a lua à psique. No Purusha Sukta se diz: a lua nasceu de Manas, do Virata Purusha, si mesmo supremo. Chandrama, Manasu Jataha. Durante o ciclo lunar, ascendente da lua nova até a lua cheia, Ida é dominante por 9 dias e uma quinzena, na hora do nascer do sol e do pôr do sol. 3. Pingala. A Nadi Pingala é parte do canal direito, portadora das correntes de energia solar. Como o sol, essa Nadi é masculina por natureza. É um depósito de energia que, segundo Vishvasara Tantra, é consumida nas atividades musculares que requerem força física e velocidade. A Nadi Pingala torna o corpo físico mais dinâmico e mais eficiente, e é ela que proporciona um suplemento de vitalidade e poder masculino. Ao contrário da energia lunar sátvica, calmante, propicia ao foco mental a energia solar rajásica do Pingala, causa a diversificação da mente, não sendo, portanto, adequada para a meditação. Como a Nadi Ida, Pingala também é purificadora, mas a sua limpeza é da natureza do fogo. A concentração no sol por meio do exercício yogi do Surya Namaskar, feito ao nascer do sol, ajuda a transformar a energia masculina indomada de Pingala em energia construtiva, Vishvasara Tantra. Assim como Ida é identificada como Ganges, Pingala é identificada como o rio Yamuna.
Às vezes, Pingala é representada como o olho direito. No Svara Yoga, a Pingala representa a respiração direita, isto é, a respiração fluindo para dentro e para fora da narina direita. No Tantra, direito é descrito como elétrico, masculino, verbal e racional por natureza. Todas as práticas e yogas de respiração, pranayama, começam com a inalação pela narina esquerda, exceto Surya Bedana, pranayama, respiração para aumentar o poder solar, na qual a inalação começa pela narina direita, estimulando assim a Nadi Pingala. Esse pranayama é realizado para aumentar o vigor, a resistência e a energia solar. No Swara Yoga, é reconhecido que a Nadi Pingala torna um macho um puro macho, assim como o Ida torna uma fêmea pura fêmea. A predominância da narina direita é recomendada para atividades físicas, empregos temporários, discussões, debates, certamente duelos. O Purusha Sukta diz: dos olhos vem o sol, Shakshor Suryo Ajayataha, querendo dizer que o sol nasceu dos olhos de Virata Purusha. Os olhos são veículos do sol. Os olhos discriminam, os olhos e o sol estão relacionados ao intelecto e ao cérebro racional. A noite é uma hora de fantasia e a predominância do cérebro racional, predominância da narina direita, à noite, impede que a pessoa gaste energia ao fantasiar. Grandes pensadores usam a noite para a contemplação. É dito que quando é noite para as pessoas mundanas, é dia para os yogis. A prática yoga de manter a narina direita aberta à noite, quando a energia solar é menos forte, mantém o equilíbrio de um organismo saudável. Manter a Nadi Ida sáttvica ativa durante o dia e a Nadi Pingala rajásica ativa à noite, tamásica, aumenta a nossa vitalidade global e longevidade. A Nadi Pingala, como a Ida, é uma Nadi mental, Manovahi, e prânica, Pranavari. Ela é mais ativa durante o ciclo lunar descendente, da lua cheia para o lua nova, e opera por 9 dias, em uma quinzena, na hora do nascer do sol e do pôr do sol. O controle voluntário sobre as nadis Ida e Pingala pode ser conseguido por meio da prática de Swara Yoga ou das disciplinas de Pranayama. A Nadi Pingala traz a energia para baixo a partir do centro de combustão do cérebro, onde a matéria, oxigênio e glicose é convertida em energia doadora de vida, prana. 4. Gandhari. A Nadi Gandhari se estende da parte inferior do canto do olho esquerdo até o dedão do pé esquerdo. A Gandhari está situada ao lado da Nadi Ida e ajuda a sustentá-la. Ela é usada para transportar a energia psíquica da parte inferior do corpo para cima, até o chakra Agnya. A Nadi Gandhari é energizada pela prática da forma da postura de lótus, chamada de Baddha Padmasana, na qual o praticante cruza os braços por trás das costas, enquanto senta-se na postura de lótus e então agarra o dedão do pé esquerdo com a mão direita e o dedão do pé direito com a mão esquerda. 5. Hastajiva. A Nadi Hastajiva se estende da parte inferior do canto do olho direito até o dedão do pé esquerdo. Juntamente com a Nadi Gandhari, essa é uma Nadi complementar à Ida. As 3 juntas formam o canal esquerdo. O Shiva Svarodaya descreve o ponto terminal de Hastajiva como sendo no olho direito, embora a Jabala Upanishad, o mesmo nome que Satyakama Jabala, afirma que o ponto terminal é no olho esquerdo. 6. Yashasvini. A Nadi Yashasvini se estende do dedão direito até o ouvido esquerdo e é uma Nadi complementar à Pingala. 7. Pusha. A Nadi Pusha se estende do dedão esquerdo até o ouvido direito. Esta Nadi, juntamente com as Nadis Yashasvini e Pingala, formam o canal direito. 8. Alambusha. A Nadi Alambusha começa no ânus e termina na boca. 9. Kulhu. A Nadi Kulhu se origina na garganta e termina nos genitais. A Nadi Kulhu ajuda a Nadi Chitrini a servir como portadora do bindo, o sêmen ou essência do fluido seminal. Juntas, elas causam a ejaculação. Os praticantes de um exercício conhecido como Vajroli são capazes de dominar essa Nadi e fazer ascender seu fluido seminal do segundo chakra até o chakra Soma, dentro do chakra Sahasrara.
prática de Vajroli é para o aspirante homem. Ele começa sugando a água para cima através do linga, órgão genital masculino. O leite é gradualmente misturado à água em proporções crescentes. Quando o aspirante for capaz de sugar puro leite, ele pode avançar para o estágio em que é capaz de absorver óleo, que é mais pesado que o leite. O passo seguinte é o domínio sobre a ingestão de puro mercúrio. Durante esses processos, o aspirante desenvolve seu potencial para trabalhar com o prana à medida que avançar, a ponto de poder sugar mercúrio através do seu linga. Ele se tornará capaz de recolher seu próprio fluido seminal juntamente com o fluido vaginal de sua contraparte feminina. Esta última prática o conduz a um estado de samadhi, não dualidade realizada, por intermédio da união de opostos, os dois fluidos dentro do seu próprio corpo físico. Exercícios deste tipo devem ser praticados apenas sob a orientação de um professor experiente. 10. Shankini. Shankini se origina na garganta e se move entre as nadis Sarasvati e Gandhari, no lado esquerdo da nadi Sushumna, terminando no ânus. A nadi Shankini se torna ativa por meio das práticas de purificação de Vasti, enemas, e de Ganesha Kriya, lavar o ânus. Essas duas práticas têm um grande valor medicinal. Elas deveriam ser aprendidas por intermédio de instrutores de um experiente professor de yoga. 11. Nadi Sarasvati. Junto com as nadis Ida, Pingala e Sushumna, a nadi Sarasvati se origina no Kanda, do chakra Muladhara, e termina na língua. Na Índia se costuma dizer que Sarasvati, a deusa da fala, do conhecimento e das belas artes, vive na língua, e uma vez por dia ela se expressa em todos os seres humanos. O que a pessoa disser nesse momento se torna verdade. Pela observância das disciplinas de purificação, essa nadi se torna ativa e, finalmente, o que quer que a pessoa diga durante esse período torna-se verdade. O final da língua é a garganta e, portanto, se diz às vezes que Sarasvati reside na garganta, em particular nas cordas vocais, o órgão físico da fala. A nadi Sarasvati é de cor branco cânfora e natureza lunar. Ela corre paralela à Sushumna e é um canal complementar. 12. Nadi Payasvini. A nadi Payasvini flui entre as nadis Pusha e Sarasvati. Seu ponto terminal é localizado no ouvido direito. A iconografia antiga retrata divindades, sábios e encarnações do si mesmo divino, avataras, usando brincos espetaculares. Esses ornamentos servem a um propósito especial. Uma certa parte do lóbulo da orelha está conectada com os nervos do crânio, e um brinco de puro metal inserido neste ponto dá ao sistema o acesso a íons e a eletricidade estática do ambiente. Assim, os yogis, ao furar as orelhas e inserir brincos, são capazes de ativar a nadi Payasvini. Até mesmo hoje, os tântricos, conhecidos como yogis Khampata, que pertencem à linhagem nata dos yogis, usam grandes brincos em forma de argola. 13. Nadi Varuni. A nadi Varuni está situada entre as nadis Yashasvini e Kuhu. É uma nadi pranavari que ajuda a purificar as toxinas da área inferior do tronco. Assim como a nadi Shankini, esta termina no ânus e pode ser ativada por Vasti, enemas e Ganesha Kriya, lavar o ânus. Essa nadi também pode ser ativada por meio da purificação da água. Quando a nadi Varuni não está funcionando de maneira adequada, o apana, o vento ou ar que reside no tronco inferior, pode se tornar perturbado, causando um aumento em tamas, inércia. A nadi Varuni permeia toda a área do torso inferior e ajuda a manter o apana livre de toxinas. As nadis apana e Varuni juntas ajudam no processo de excreção. 14. Vishvodhara. A nadi Vishvodhara flui entre as nadis Kuhu e Hasta Jiva e reside na região do umbigo. Essa nadi está conectada com a digestão de todos os tipos de alimentos. A nadi Vishvodhara pode ser energizada pelos exercícios yogis Nauli Kriya e Uddiyana Bandha, detalhados posteriormente nesse capítulo, que envolvem a contração dos músculos retos abdominais. A nadi Vishvodhara está relacionada com as glândulas suprarrenais e o pâncreas,
e juntamente com a Nadi Varuni melhora a distribuição e fluxo do prana pelo corpo todo, especialmente o prana que sobe através da Nadi Sushumna. As escrituras do yoga mencionam muitas outras nadis secundárias, tais como a Nadi Raka, que causa sede, espirro e muco nas narinas, a Nadi Shura, que termina entre as sobrancelhas, a Nadi Vilambini, que se origina no Kanda e se ramifica para cima, para baixo e no sentido oblíquo. Entretanto, as 14 nadis acima mencionadas são as principais. Destas, as 10 primeiras são as mais importantes porque estão relacionadas ao que é chamado de 10 portões, por meio dos quais o prana deixa o corpo. Segundo a tradição hindu, o corpo é um castelo com 10 aberturas, ou portões, e na morte a nossa força vital sai por um dos 10. O Shiva Svarodaya relaciona as primeiras 10 nadis com os 10 portões do seguinte modo. 1. Sushumna, relacionado com Brahmarandra, o 10º portão, fontanela ou moleira. 2. Ida, a narina esquerda, relacionada com o 9º portão. 3. Pingala, a narina direita, relacionada com o 8º portão. 4. Gandhari, o olho esquerdo, relacionado ao 7º portão. Rasta Jiva, o olho direito, relacionado com o 6º portão. 6. Yashasvini, o ouvido esquerdo, relacionado com o 5º portão. 7. Pusha, o ouvido direito, relacionado ao 4º portão. 8. Alambusha, a boca, relacionada ao 3º portão. 9. Kuhu, os genitais, relacionados ao 2º portão. E 10. Shankini, o ânus, relacionado ao 1º portão. A maioria dos animais deixa o corpo através do 1º e do 2º portões. Eles defecam e urinam na hora da morte. A maioria dos seres humanos deixa o corpo através de um dos portões entre o 3º e o 9º, morrendo de boca aberta, sangrando pelas narinas, olhos abertos ou gotas de sangue saindo das orelhas. Apenas os yogis deixam o corpo pelo 10º portão, o portão da libertação, moksha. Esse portão é aberto na hora do nascimento e é sentido como um ponto mole na cabeça de um recém-nascido. Depois de 6 meses, ele começa a se endurecer, depois do que ele só pode ser reaberto por intermédio de práticas yogis especiais. Aquele que deixa o corpo por esse portão não volta e fica livre do ciclo da vida e da morte. E esta foi a primeira parte do capítulo 2 do audiobook Chakras, Centros de Energia de Transformação de Harish Johari. Inscreva-se, ative o sininho e aguarde o próximo conteúdo. Hariom!